Olá, pessoal. Eu já vi contar muitas histórias. E entre essas muitas histórias, tem umas meio duvidosas, né? Tem umas que até parece ser verdade. E tem umas que tem até fundamento. Se for analisar bem, tem até fundamento. Pois é, e tem também cada uns tipos de ensinamento de pai ensinar o filho, dar lição pro filho, né? Dar exemplo, costuma dar exemplo pro filho, uns exemplos interessantes. Tem pai, e eu já vi contar que tem pai que põe o filho lá na gaia do pau e manda o filho pular que lá para. A hora que o filho pula, ele tira o corpo de lado, foge de lado e deixa o filho cair. Diz que é para modo o filho aprender para nunca confiar em ninguém, nem mesmo no próprio pai. Já pensou que tipo de ensinamento? E, e eu já ouvi contar também que um fazendeiro, uma certa ocasião, de um fazendeiro que tinha um boi muito bom, um boi reprodutor. E o filho dele, um filho casado, interessou no boi e vivia insistindo para comprar aquele boi do pai. E o pai disse que não vendia aquele boi por dinheiro nenhum. Era um boi de estima. O velho tinha uma grande estima no boi. Mas lá um certo dia o velho foi pro campo campear, achou o boi morto. Parece que uma cobra tinha mordido o boi, sei que tinha lá, e o boi acabou morrendo. E ele chegou em casa, mandou um peão lá na casa do filho dele, falar pro filho dele que ele tinha resolvido vender o boi. E o filho interessava demais no boi e foi correndo para comprar o boi. Chegou lá, comprou o boi do pai. Aí vai ele campear o tal boi, encontra o tal boi morto. E aí ele falou, mas não é possível, será que meu pai me vendeu o boi morto? Foi reclamar pro pai. O senhor, meu pai, me vendeu o boi morto. Aí ele falou, eu não te vendi boi morto, e eu te dei uma lição para você aprender, para na vida você nunca comprar nada e pagar sem ver. Já pensou que um tipo de ensinamento, mas se você for analisar a fundo, tem até fundamento, faz até sentido, né? A gente comprar uma coisa, comprar e pagar sem ver, corre um grande risco. Pois é. E aí ele falou pro filho, e eu não te vendi o boi, porque tudo que eu tenho é de vocês. Eu te dei apenas uma lição, para nunca na vida você comprar uma coisa e pagar sem ver. é, e, e eu já vi contar também que existe cobra de duas cabeças. Eu, por exemplo, nunca vi cobra de duas cabeças. Mas diz que existe com toda a verdade. Diz que já vi um cidadão afirmar com todas as letras que existe cobra de duas cabeças, ou talvez até mais. Interessante, uns casos duvidosos, né? E uma certa ocasião, eu vi um cidadão falar que a pessoa nunca vê um rio encher com água limpa. Todo o rio cheio, a água é suja. E parece que é verdade isso aí, porque nesses longos anos que eu já vivi, tudo com rio, grota que eu já vi cheia, é só com água suja. E o cidadão diz que a política é do mesmo jeito, que não existe política limpa, que toda política tem uma sujeirinha no meio. Em época de eleição, os candidatos sobem no palanque e prometem o mundo e o fundo para poder ganhar a eleição. E algumas promessas de palanque têm até condição de ser cumprida. O candidato, depois que elege, não cumpre porque dá uma de esquecido e não cumpre as promessas. Mas tem umas promessas de palanque que, pelo amor da paciência, né? Eu acho que é melhor o candidato não prometer umas promessas dessas. Umas promessas completamente impossíveis de ser cumpridas. Não tem fundamento umas promessas dessas. E eu acho que até o candidato que faz uma promessa dessa exagera. Pois é, em uma cidade, uma certa ocasião, um candidato a prefeito do município subiu no palanque, e naquele tempo a campanha política era animada, pessoal, os candidatos
fazia festa, fazia churrasco, dava comida pro povo, eu dava bebida, o povo bebia à vontade, os pingus tomavam porre, os pingus saíam bem para danar, e era muito animado, e era até boa a farra. E aí o candidato a prefeito subiu no palanque e falou pro povão, falou, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e teve um eleitor que falou para mim que está necessitando de mais de uma ponte que divide a terra a terra com a serra, e que lá essa ponte é de muita importância. Se eu ganhar, eu vou construir essa ponte. E o eleitor lá no meio da multidão falou para ele assim, mas candidato, senhor candidato, lá não tem rio. E ele falou, não, eu faço o rio primeiro. Eu faço o rio também, aliás. Aí um outro eleitor lá levou o caso em brincadeira, achou aquele meio que era praticamente não, era totalmente impossível. Falou pro candidato assim, mas hein, senhor candidato, quando é que o senhor vai fazer primeiro, a ponte ou o rio? E o candidato era tão da cara lerda que respondeu pro eleitor assim, aí é onde vocês achar que qual dos dois que necessita mais, se é o rio ou se é a ponte. O que necessitar, tiver mais necessitado, for de mais importância, eu faço primeiro. Já pensou, rapaz? Que coisa, né? E eu já ouvi contar também uma história de um candidato a governo do estado que foi fazer um comício na cidadinha e a outra cidade próxima tinha uma estrada para ligar na outra cidade próxima, na cidade mais próxima, que dependia de asfalto, estrada ruim, buracada, gastava quase uma semana para ir lá nessa cidade de poucos, de retirado ali uns poucos quilômetros só. E aí o candidato subiu do palanque lá, aquela festona danada, o povão lá, churrasco, bebida, comida e comitê, né, por tudo quanto é cada esquina da cidade, de cada esquina tinha um comitê e muita festa. E o povão achando bom, naquela gazarra danada. E o candidato a governo subiu no palanque e falou que se ele fosse eleito, se o povão votasse nele, ele fosse eleito, depois dele eleito, ele ia fazer aquela estrada lá, assaltar aquela estrada, com 3 dias de trabalho, a estrada estava todinha asfaltada. E que ele ia mandar as máquinas para lá já, porque tudo indicava que ele ia ser eleito. Se ele fosse eleito, ele ia asfaltar aquela estrada lá, que dentro de 3 dias de trabalho a estrada estava pronta. E o pior, que teve gente que acreditou, e esse candidato tinha muita influência política, tinha muito poder, era um candidato que já tinha sido várias, como é que eu quero dizer, gente? Vários mandatos, já tinha sido várias coisas, só faltava ele ser presidente do país, mas de tudo ele já tinha sido. Então ele tinha uma grande influência política. E ele mandou encher o pátio da prefeitura daquela cidade onde ele estava falando, quando ele falou o discurso, de tudo com temático que dependia na construção de um asfalto. Ele encheu o pátio da prefeitura lá. Patrola, pá carregadeira, rolete socar asfalto, aquele outro rolete de alisar o asfalto, diaba 4, tudo. E o pior é que o povão acreditou mesmo, teve eleitor que brigou com o outro. Mas, moço, eleitor adversário, você não tá vendo, rapaz, que não tem cabimento fazer essa estrada aí com 3 dias de trabalho, essa estrada aí vai mês ou quais anos. E ele, não, fulano de tal falou, se ele ganhar, ele vai fazer com 3 dias, a estrada tá pronta. Já pensou? Tem eleitor fanático mesmo, né? E aí, depois que ele ganhou, 3 dias depois da eleição, e ele foi eleito, o povão votou nele, ele foi eleito a governo do estado. Com 3 dias depois que ele foi eleito, ele mandou buscar as máquinas da cidade. E você só via máquina um enrabado, uma atrás da outra, indo embora. E a estrada ficou lá muitos anos para asfaltar. Diz a história que hoje em dia essa estrada lá já é asfaltada. Mas depois de muitos anos que chegaram a asfaltar a estrada, sei que o candidato acabou conquistando o voto do povão daquela cidade lá, e a estrada continuou sem asfalto.
acontece cada uma, né? Tem cada uns casos duvidosos, umas histórias duvidosas, mas algumas delas têm até base de ter sido verdade, de ser verdade mesmo. Porque afinal de contas, de tudo pode acontecer nesse nosso mundão de meu Deus.